Oi pessoal, mais um vídeo aqui do canal A Prova Matemática com vocês. Hoje nós vamos tratar do assunto da equação do segundo grau incompleta. Assunto ainda dentro da nossa matemática básica e a continuação da equação do segundo grau, desculpa, que nós vimos no vídeo anterior, que foi no formato completo, né? Que no caso, só relembrando para vocês qual que é o formato completo, eu vou deixar aqui em cima. Seria o ax, né, ao quadrado, mais o bx, mais c, igual a zero. Essa aqui é a nossa equação completa, que a gente normalmente resolve pela fórmula de Bhaskara, que é o mais fácil. E nós temos também as incompletas, que são três tipos que podem existir. O primeiro formato é aqui, ax ao quadrado mais c igual a zero. Nesse caso aqui, a gente consegue identificar que nós não temos o b, correto? Então, aqui a gente pode dizer que o b é zero. Nesse caso, a gente vai resolver ela isolando o x. Eu vou trazer os exemplos daqui a pouquinho, só vou falar das outras duas primeiro. Segundo formato, ax ao quadrado mais bx, aqui a gente já tem o b, igual a zero. Temos o b, mas não temos o c aqui. Então, aqui a gente pode dizer que o c é igual a zero. Aqui, nesse caso, a gente vai fazer de outra forma, não vamos isolar o x como no primeiro exemplo, no primeiro caso. E nós temos o caso também que pode aparecer o ax ao quadrado igual a zero, só isso. Aqui não temos o b e não temos o c, então logo a gente consegue falar que o b é zero e o c é zero. Então, vamos ver os exemplos assim aqui de cada um e como que a gente consegue resolver eles. Porque a gente não precisa resolver através da fórmula de Bhaskara. É mais rápido, tá? Vamos lá. Então, tá. O primeiro caso, que é aqui, ax ao quadrado mais c igual a zero. Aqui, como eu disse, não temos o b, como a gente reparou, né? Então, aqui o b é zero. Então, aqui, x ao quadrado menos 4 igual a zero. É esse formato aqui que vocês vão identificar. E aqui, nesse primeiro caso, a gente isola o x. Então, como que a gente isola o x? Vamos deixar o x de um lado e jogar o menos 4 para o outro. Então, x ao quadrado igual menos 4 indo para o outro lado, vai ficar um 4 positivo. Então, ficou x ao quadrado igual a 4. Aqui, a potência, quando eu quero jogar ela para o outro lado, ela vira uma raiz. Então, eu vou isolar o x e vou jogar essa potência para o outro lado, que vai virar uma raiz. Então, raiz de 4. Aqui, eu já consigo resolver o x, as duas raízes do x, que vai ser o quê? O resultado aqui, que é a raiz de 4, que é 2. Então, as raízes vai ser tanto negativa como positiva. Então, raiz de 4 é 2, eu vou deixar ela menos 2 ou menos 4. Dessas duas maneiras, essa é a raiz da equação aqui, ax ao quadrado mais c, que nosso exemplo é x ao quadrado menos 4. Então, é só isso que a gente vai fazer, isolar. Identificou que é o b igual a zero, você isola o x e achou as raízes. Agora, no segundo caso aqui, do lado, o que a gente vai fazer? Que é o ax ao quadrado mais o bx igual a zero. Aqui, o nosso c é zero. Nós não temos o c aqui na equação. X ao quadrado mais 5x igual a zero. Então, a gente vai colocar um fator comum. Então, a gente vai verificar o fator em comum, que aqui é o x. Nós temos o x aqui e nós temos o x aqui. Em ambos, nós temos x. Então, a gente identificou, a gente isola aqui o x. Isola não, desculpa, faz a distribuição. X, aí eu vou abrir parênteses e vou colocar aqui x mais 5. Igual a zero,
Porque se eu for fazer a multiplicação, vai dar exatamente essa equação aqui, né? Então, a partir desse momento, o que que eu faço? Eu vou dar o valor de x 0. Então, eu vou colocar aqui o meu x é 0. Vou igualar ele a 0. Eu fazendo isso, eu vou ter que fazer a mesma coisa no x mais 5. Eu vou ter que igualar ele a 0. X mais 5 igual a 0. Então, x mais 5 pro outro lado fica menos 5. Então, aqui eu também já achei as duas raízes. Eu achei a raiz 1, que é 0. E achei a outra raiz, que aqui ficou menos 5. Essa aqui pode ser um pouquinho mais complicada, porque você vai precisar fazer essa distribuição, né? Porque é ao quadrado, você distribuiu, então x vezes x ao quadrado. X vezes 5, 5x. É só fazer a distribuição dessa primeira. Distribuiu, igualou a 0, ambos os casos, e já encontrou a raiz. Bem tranquilinho. Se tiver alguma dúvida, pode deixar no comentário que a gente conversa mais sobre isso. Aqui é o terceiro caso, que é o ax ao quadrado igual a 0. Aqui nós temos o o b, né? O b é o 0, que não temos b aqui, e c também não temos, então c é 0. Aqui, o que que a gente faz? A gente vai fazer a mesma coisa, vai isolar o x. X ao quadrado, eu vou passar o 3 que tá multiplicando pro outro lado dividindo. Então, 0 dividido por 3. Aqui, x ao quadrado igual a 0 dividido por 3. 0 dividido por 3 é 0, correto? Então, eu tenho que x ao quadrado igual a 0. Se eu tenho x ao quadrado igual a 0, vai ser a mesma coisa que eu falar para vocês que x vezes x é 0. Então, as duas raízes são 0. Então, as duas raízes aqui é 0, independente. Bom, é isso aí, pessoal. Se tiver alguma dúvida, pode deixar no comentário. Se gostou do vídeo, dá um joinha, compartilha. E até o próximo vídeo. Valeu!